E aí, meus filhos, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem PPL do ano de 2015 que fala pra gente o seguinte: sabe-se que nas proximidades dos polos do planeta Terra é comum a formação de icebergs, que são grandes blocos de gelo flutuando nas águas oceânicas. Estudos mostram que parte do gelo que fica emersa durante a flutuação corresponde a aproximadamente 10% do seu volume total. Um estudante resolveu simular essa situação introduzindo um bloquinho de gelo no interior de um recipiente contendo água, observando a variação de seu nível desde o instante de introdução até o completo derretimento do bloquinho. Com base nessa simulação, verifica-se que o nível da água no recipiente, o que acontece, né? E aí, vamos lá. A gente quer saber o que acontece primeiro com o nível d'água quando se introduz o bloquinho. E aí, a gente precisa entender que a água está aqui paradinha e você coloca o gelo. Quando você coloca o gelo, naturalmente, esse nível de água vai aumentar. Portanto, a gente não pode dizer que o nível d'água não vai mudar quando você introduz o bloquinho. Com isso, a gente pode eliminar já a letra D, que ele fala, não sofrerá alteração com a introdução do bloquinho. Sofrerá sim, beleza? Então, a letra D está incorreta nessa parte. A letra E fala o seguinte, subirá em torno de 90% do seu valor inicial, ou seja, a letra E está dizendo que o nível da água vai subir 90%. Cuidado com isso, porque, na verdade, a gente não sabe quanto que vai subir, porque isso depende do tamanho do recipiente. Se for um recipiente pequenininho, o nível da água sobe mais. Se for um recipiente muito largo, né, o nível da água sobe menos. Então, a letra E está errada pelo seguinte, se você tem, por exemplo, um recipiente mais fininho e um recipiente mais largo, se você introduz o mesmo bloco de gelo nos dois, no recipiente mais fininho, o nível sobe mais. Enquanto no recipiente mais largo, o nível sobe menos. E isso acontece por causa da largura do recipiente. Você não pode afirmar que vai subir em torno de 90% o nível da água. Logo, a letra E também está errada. O que a gente pode afirmar então? Que vai subir com a introdução do bloquinho, só que a gente não sabe quanto. Legal. Mas aí o que vai acontecer depois do derretimento? Observa o seguinte, é de senso comum a gente entender que quando você introduz o bloquinho de gelo, né? Essa parte aqui fora da água, quando ela derreter, ela vai estar imersa dentro do líquido e vai acabar aumentando esse nível d'água. Só que qual é o problema disso? O problema disso é que a gente esquece como funciona a dilatação da água. A dilatação da água não é uma dilatação comum. E a gente precisa entender o seguinte, o volume de gelo, né, ele é maior do que o volume de água. Naturalmente, isso acontece por um processo que a gente conhece como cristalização. Ou seja, vai se formando cristais dentro do gelo quando acontece a solidificação. E isso faz com que o volume de gelo seja maior. Por esse motivo, o volume de gelo é grande, é maior do que o volume de água. E conforme você vai aquecendo, você vai quebrando esses cristais. E aí, o que vai acontecer? O volume do conjunto, né, da substância, no caso da água, vai diminuindo. Aqui, inicialmente, a gente só tem gelo, né, que é uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius. Aqui em 0 a gente vai ter o gelo virando água. E você, por estar quebrando esses cristais, você está diminuindo o volume desse conjunto. E aí, a água ainda sofre uma dilatação anômala, que vai de 0 graus até 4 graus Celsius. Ou seja, o volume da água vai diminuindo quando ela está sendo aquecida de 0 até 4 graus Celsius. Então, nesse processo de derretimento, o volume de gelo vai diminuindo. E isso acaba compensando quando ele derreter completamente. Porque o que acontece? Essa parte deveria entrar dentro da água. Só que, ao mesmo tempo, o volume da água diminui. Vai diminuindo, né? O volume da água que eu estou dizendo do conjunto gelo e água, né?
E aí isso, uma coisa compensa a outra. Ou seja, pelo fato desse gelo estar derretendo, o volume dele está diminuindo. E aí, o nível da água não vai ser alterado, beleza? E olha só, analisando as opções, ele fala o seguinte na letra A. Subirá com a introdução do bloquinho de gelo após o derretimento total e esse nível subirá ainda mais. Bem, a gente está vendo que o gelo ele vai sofrer uma contração no seu volume. Então é difícil justificar isso. Se você ainda estiver inseguro, existe uma outra análise que você pode fazer. O gelo, né? O gelo ele sofre duas forças. Ele sofre a ação da força de empuxo e sofre a ação da força peso, porque ele tem massa, né? E aí, como ele está em equilíbrio, a força do empuxo tem que ser igual à força peso. Observa o seguinte: o empuxo ele vai depender da densidade do líquido, da aceleração da gravidade e aqui vai ser o volume deslocado. Esse volume deslocado que vai afetar o quanto de água vai subir ou vai descer. E o peso vai ser a massa de gelo vezes a aceleração da gravidade. A gente pode cortar o G aqui e vai ver o seguinte: o volume deslocado do gelo depende da massa de gelo e vai depender da densidade da água. Observa que quando você vai derretendo esse gelo, a massa de gelo, né, que tinha de gelo, vai diminuir. E, portanto, ele vai deslocando cada vez menos volume. Junto, né, com essa explicação de que o volume da água e do gelo diminui, né, no processo de 0 até 4 graus Celsius, a gente pode afirmar que o nível não vai subir. Mas esse nível também não vai descer, beleza? O que vai acontecer? O nível vai permanecer o mesmo, beleza? E isso tudo só é justificado justamente por causa dessa dilatação anormal da água. Se a água sofresse, né, uma dilatação que a gente costuma dizer normal, né, de que ela sofre um aumento de tamanho conforme a temperatura vai aumentando, a gente até poderia dizer que o nível da água iria subir, mas isso não acontece, beleza? E, portanto, o nosso gabarito vai ser a letra C. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!